Desde o primeiro dia, a gente quis melhorar o trabalho do maior número possível de advogados. Naquela época, isso cabia dentro de um disquete. Organizar os processos, os documentos, os prazos, dar a informação certa, na hora certa. Tudo isso para que você alcançasse novos clientes, novas oportunidades, para que focasse no que realmente importa. Porque você é a nossa missão. Você faz parte do nosso propósito. Juntos, desde 1988, a gente vem transformando a forma como o setor jurídico opera no Brasil, sempre acompanhando as mudanças. Com coragem para testar, mudar, aprender, inovar. Movidos pela paixão por tecnologia. Hoje, aquele disquete se transformou em uma solução moderna, usada em todo o Brasil. E a Preâmbulo se tornou um ecossistema de soluções jurídicas. Um grupo inteiro construído em volta do trabalho do advogado, transformando a rotina jurídica de dezenas de milhares de usuários. E agora, estamos à beira de uma nova era. A revolução da inteligência artificial. E são justamente mudanças como essa que nos movimentam. E é esse movimento que até hoje nos mantém como referência. E hoje, a história continua sendo escrita. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, gente. Antes de começarmos aqui, eu quero agradecer já a presença, mas eu gostaria de pedir uma salva de palmas pelo Dia do Advogado. Aê! Parabéns, gente, parabéns, vocês merecem. São guerreiros, né? Gente, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. É uma alegria estar aqui presencialmente, para vocês também que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube da Preâmbulo Tech. Eu sou Fabiano Marcarato, Portugal, e vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Gente, hoje é um dia muito especial, né? A gente celebra o Dia do Advogado, uma profissão que tem na sua essência a capacidade de interpretar mudanças, enfrentar desafios, construir novos caminhos. E a inteligência artificial já chegou na advocacia e não é de hoje. E ela não está aqui para substituir você, advogado. Ela está aqui para ampliar sua capacidade, sua inteligência natural, que a gente sabe, né, o quanto é importante hoje, ainda mais em tempos de inteligência artificial, mas principalmente na sua capacidade de tomar decisões melhores. Mais do que uma tecnologia, a gente está aqui para falar de uma nova forma de advogar. Porque o futuro da advocacia ele não é apenas digital, ele é inteligente. E é uma satisfação viver esse momento com vocês. E, antes que eu me esqueça aqui, no final do nosso evento, a gente vai ter um coquetel de encerramento aqui no hall, e será uma oportunidade para a gente continuar essa conversa aqui de forma mais leve e informal. E agora, para darmos início aos nossos trabalhos aqui, eu chamo o The Best CEO da Preâmbulo Tech, Kazan Costa. Bom dia, pessoal. Obrigado, Fabiano, pelo The Best. O pessoal me deu uma missão de falar 30 minutos, mas eu prometo ser bem mais breve do que isso. Vai ser difícil para mim, muito difícil. Mas, pessoal, eu queria começar o bate-papo com uma pergunta. Quantos de vocês já se fizeram a pergunta de como vai ser a advocacia daqui a uns anos? Eu me faço essa pergunta diariamente. E eu me faço a pergunta não apenas, e não é apenas, pelo orgulho maravilhoso que eu tenho de liderar o melhor time de tecnologia jurídica do Brasil, o Grupo Preâmbulo, mas também porque eu inspirei a minha filha
a Ana Luísa, de 18 anos, a fazer direito. E junto com essa inspiração veio uma grande responsabilidade de entender como vai ser o direito que ela vai viver. Eu tenho 27 anos de carreira, vivi uma transformação do direito lá de 99, quando eu me formei, para hoje, e ouço muito no dia a dia da conversa com os clientes, muitos aqui presentes, que nos orgulham dessa presença, e eu não sei se tem uma resposta certa, ou se tem só uma resposta, mas eu tenho uma certeza absoluta: o direito do futuro é o direito que nós aqui vamos dizer que ele é. E nós todos juntos, o time de tecnologia, o time de produto, o time de CS, mas especialmente nós, advogados. Porque é o advogado que toma a decisão de como ele vai viver a vida dele e de quais ferramentas de verdade vão transformar a rotina dele no futuro. E é um pouquinho disso que a gente fala hoje. Eu espero que, ao final desse nosso bate-papo, vocês saiam daqui com a percepção de que essa ponte está sendo construída no dia a dia por vocês, para vocês no futuro. E é isso que a gente vai descobrir hoje. Uma ponte para uma nova forma de trabalhar, que mudou muito nos últimos anos. E a gente tem vivido essa transformação. E aí, todo esse contexto, não é à toa que nós escolhemos, e o time de tecnologia trabalhou muito, muito incessantemente em todos os aspectos, para estarmos aqui hoje, celebrando o Dia do Advogado, comemorando os nossas conquistas e nos preparando para os novos desafios. E o Fabiano foi muito sensível a começar parabenizando todos, porque a gente precisa de um dia, só para lembrar, porque todo dia, no final do dia, a gente chega em casa e entrega para a nossa família, para os nossos sonhos, o esforço de uma jornada inteira de trabalho. E, de novo, uma jornada que se transforma dramaticamente. Muitos de nós aqui certamente construiu uma carreira pensando em academia, em relações pessoais, em estratégia, em fluxo de trabalho. E nos últimos 2 anos, 3 anos, tudo aquilo que a gente acreditava, tudo aquilo que a gente construiu ao longo de muitos anos, parece estar mudando muito rápido. Então, acho que essa reflexão também é importante, que se está mudando, como eu quero interagir com a mudança? E a escolha do lugar e do local é uma mensagem para isso. E o time, originalmente, nós iríamos lançar o produto na Fenaló, trabalhamos muito para lançar na Fenaló, e quanto mais a gente pensava sobre o significado da ferramenta, mais a gente entendia que as coisas tinham que ser hoje. E por que hoje? Porque a Preâmbulo vem a... Opa, estourou o áudio. Acertou? Um pouquinho mais alto. Bom, obrigado. A Preâmbulo vem trabalhando nessa vanguarda desde 1988. Eu costumo brincar que nós somos a mais madura empresa de tecnologia do Brasil. A mais sólida e, ao mesmo tempo, hoje vamos mostrar para o mercado que é a mais inovadora. Porque nós conseguimos inovar por 37 anos. Num mercado em constante transformação, num país completamente hostil como é o nosso para qualquer nível de empreendimento. Nós, como advogados, muitas vezes orientamos, suportamos os nossos clientes nos desafios de vida dele, nos desafios de empreendedorismo dos nossos clientes e nos mais variados segmentos, do pequeno ao gigante. Quando a gente fala nas grandes carteiras, nos bancos corporativos, os players mudaram. Mesmo os bancões mudaram desses 37 anos. E desde 1988, a Preâmbulo vem construindo esse caminho, junto com os clientes, e se consolidando como a empresa mais inovadora do país. E alguns marcos cabe a gente lembrar aqui. Lá na formação, nós ainda somos o CNPJ mais antigo de tecnologia jurídica do Brasil. Não existe nenhum outro que nasceu como ERP. E aí, em 2025, nós tivemos um grande marco na história da companhia, que foi o lançamento da ferramenta que hoje
A grande maioria de vocês aqui presente usa, ou em algum momento já usou. E aqui no estado do Paraná, também é uma pergunta que pode ser respondida. Me perguntaram, Kazan, por que não fazer em São Paulo, que é a capital econômica do país? E foi muito natural a resposta. Primeiro, nós nascemos aqui, em 88. Segundo, nós temos uma estatística que mais de 60% dos advogados do estado do Paraná, em algum momento da sua carreira, já usaram a ferramenta CPJ 3C. Porque o número de usuários no estado do Paraná, únicos, representa mais de 60% do total de inscritos na OAB do Paraná, históricos da companhia. Então, não existia nenhum outro lugar mais importante para estarmos, senão na referência acadêmica de formação do direito, na sede do nosso nascimento e aonde nós fomos acolhidos desde o primeiro dia, onde nós fomos abraçados pelo público do Paraná desde o primeiro dia. E aí, em 2025, para não contar a historinha de 37 anos, eu sou contador de história, né? Eu prometi que ia ser rápido. Nós nos consolidamos como o maior ecossistema de soluções jurídicas do Brasil. Por que o maior? Porque nós consolidamos uma visão de negócio que parte da perspectiva não absoluta só do número de usuários, mas de entender que a advocacia ela não tem uma única característica, ela não é igual em todas as cadeiras. Cada uma das cadeirinhas que estão sentadas aqui tem uma história diferente, uma vida diferente, sonhos diferentes, perspectivas de futuro diferentes e tem estratégias de trabalho, estratégias de vida completamente diferentes. Então, não bastava mais ter a ferramenta mais consolidada do mercado jurídico nacional, que é o CPJ-3C. Nós somos desafiados a construir para o mercado jurídico soluções complementares que pudessem entregar para o dia a dia do advogado, em toda a sua jornada da advocacia, uma experiência completa, uma experiência que permitisse que o advogado crescesse conosco e não só entendesse que ele tinha que ser grande o suficiente para usar uma ferramenta que se desenvolveu mais plenamente em escritórios de grande porte. E isso representa uma jornada de 3 pessoas na fundação para mais de 300 pessoas no Grupo Preâmbulo hoje. Nós consolidamos um crescimento lento, mas sólido. Depois de 37 anos, nós temos orgulho de contar com 300 pessoas dedicadas diariamente a fazer a diferença na vida dos advogados, de maneira incessante. E o que nós construímos com isso, pessoal? O maior grupo de soluções jurídicas do Brasil. E aí, não só um reconhecimento aos nossos fundadores, ao Hamilton Andreatta, ao Maurício Kavinsky, ao Marcos Lessa e a todos os nossos times de diretoria que está aqui presente, e especialmente a vocês, clientes, e também a todos os founders das empresas que nessa jornada acreditaram na nossa proposta de valor, acreditaram na gente, aceitaram viver os seus sonhos de empreendedorismo conosco. E como eu contei na história da Ana Luísa, no começo da conversa, isso traz dois sentimentos muito fortes. O primeiro, o sentimento de gratidão, por ter inspirado alguém a sonhar conosco, assim como eu tenho gratidão pela minha filha, por ter inspirado ela e ela ter escolhido a profissão que eu escolhi a minha vida lá em 1994. E responsabilidade. Responsabilidade, porque quando a gente sonha com alguém, a gente tem que fazer com que os sonhos se realizem. A mesma responsabilidade que eu todos os dias converso com o meu time, diariamente, cada vez que alguma coisa não sai como a gente planejou, cada vez que um cliente tem uma ponderação para fazer, cada vez que um cliente tem uma crítica para fazer, eu sou o primeiro a estar na linha de frente para ouvir o cliente. Porque isso significa que eu estou dizendo para o meu cliente que não existe ninguém mais importante do que vocês que estão aqui. Que também acreditaram na gente, também sonharam conosco e trazem para todos nós um sentimento muito grande de responsabilidade. Opa, agora foi mais. E falando já um pouquinho sobre o que vem pela frente, uma nova forma de trabalhar.
acima de tudo, não mais uma tecnologia, não mais uma ferramenta acessória, não mais uma chave de fenda que funciona para alguns desafios, mas simplesmente uma tecnologia que vai mudar a maneira como a gente trabalha. E por que eu estou afirmando isso? Primeiro, porque eu sou advogado, né? Eu sou, além de advogado, apaixonado por tecnologia e vivi de maneira muito intensa o desenho dessa nova forma de trabalhar, buscando construir com vocês as respostas. Ouvimos o mercado, ouvimos vocês, ouvimos o mercado internacional, fizemos pesquisa internacional a respeito das maiores ferramentas de tecnologia jurídica do mundo, aquelas que estão sendo muito reconhecidas a nível mundial, entendemos a diferença daquilo que estava sendo feito no Brasil, entendemos a nossa diferença, o que o mercado jurídico brasileiro significa para o mundo e para nós, e construímos uma ferramenta que não trabalha fora. Como advogado, eu sei, a gente tem que reconhecer que uma ferramenta de gestão serve para quê? Fazer gestão. Mas gestão, embora seja talvez a mais importante etapa do desenvolvimento do empreendedorismo jurídico, ele é uma das tarefas do dia a dia do advogado. Ele não se encerra em gestão. Tem muita ação direta. Então, o sistema, o ERP, o sistema de gestão, ele era até então visto como uma ferramenta onde a gente guardava as informações de um trabalho que era feito em outro contexto. No Microsoft Word, nos navegadores de internet, nas ferramentas de IA esparsas e depois registrado, protocolado e registrado as horas, a atividade, o fluxo de trabalho. E aí vinha a pergunta, e se tudo fosse diferente? E se eu não tivesse que trabalhar com muitas ferramentas? E se, considerando que o ativo mais escasso da nossa vida é o tempo, e eu tenho que otimizar ele, porque cada vez ele está mais caro, cada vez os honorários são mais desafiadores, cada vez os clientes exigem mais, porque eles também sabem mais. Eles também têm acesso a mais e eles cobram mais. Então, nós entendemos claramente que toda essa demanda fragmentada não poderia mais continuar sendo fragmentada. Nós tínhamos que mudar definitivamente a maneira como o advogado trabalha. Não bastava trazer para vocês mais uma solução, mais uma janelinha que trouxesse parte do problema, mas que também fizesse parte do problema, que era a fragmentação do fluxo de trabalho. E aí vieram algumas das nossas definições. Primeiro, nós definimos que nós íamos mudar o fluxo de trabalho. Não só entregar uma ferramenta que auxilie o advogado, mas que definitivamente mude a forma como o advogado trabalhe. Uma ferramenta que conseguisse unir numa única jornada tudo aquilo que o advogado faz. E o advogado só não faz petição. Ou melhor, não faz só petição. Ele lê e-mail, ele responde cliente, ele analisa autos, ele responde perguntas, tem que buscar nos autos as respostas. Ele se comunica com outros colegas. Ele tem que ter memória. E veja, até tempo atrás, eu sou do tempo que eu ia estudar um processo, eu botava uma folha em branco e anotava as páginas, o parágrafo. Eu tirava xerox para depois poder fazer a minha observação e anotar do lado o que eu queria responder para aquele parágrafo. Quando o autor de uma ação, ou parte contrária, respondia alguma coisa, eu anotava. E, de fato, hoje a gente acaba fazendo a mesma coisa, só que não anota mais no papel, talvez anota num bloco de notas, bota num outro contexto de trabalho. Mas, ainda assim, muitas ferramentas fragmentadas. E, diante dessa situação, a gente definiu que a gente ia fechar esse número de janelas. Por quê? Tem uma outra palavra que a gente começou a ouvir recentemente. A palavra contexto. Contexto é uma palavra que derivou para a gente, ficou popular a partir do nascimento da IA. Nada mais é do que, lá no passado, a história do caso. A história do cliente diante do problema. Nas primeiras pesquisas de jurisprudência que eu fiz na minha vida, eu ia para o Tribunal de Justiça, lá de Porto Alegre, anotava os termos, entregava os termos no balcão, era impressa uma folhinha, eu marcava aquelas emendas que me interessavam em matricial,
eu recebia, entregava depois quais eu queria cópia integral, eu pagava a xerox, eu sentava na sala de estudo para estudar o caso. Para que eu fazia aquilo? Porque eu queria entender o contexto do meu cliente e a posição dominante no tribunal. Ou posições que me agradavam ou que eram defensáveis para eu usar no tribunal. Quando a tecnologia jurídica veio, a inteligência artificial veio, ela veio ensinar para a gente que essa é a maneira como o ser humano pensa. Ele analisa o caso, analisa o que está à volta dele, entende como aquele caso se relaciona com o mundo externo e interno, e a partir dali toma uma decisão. Aquela decisão que para a gente é muito natural. Quando o cliente senta na nossa frente, explica o problema dele, a gente tem uma decisão se ele vai ganhar ou vai perder a ação. Como é que a gente faz aquilo? Porque a gente tem um conhecimento jurídico acumulado, que a gente instantaneamente consulta, sem perceber, sem um prompt. Na verdade, o prompt é aquilo que o cliente está contando para a gente, e a gente define uma estratégia de trabalho. Isso para a inteligência artificial é o contexto. Daí, dentro do contexto, é que todas as habilidades, todas as tarefas, todas as demandas têm que estar dentro desse contexto de análise. Porque eu não consigo trabalhar fragmentado e manter o contexto intacto. Então, de novo, e se o contexto acompanhasse cada uma daquelas etapas? Se eu levasse a minha memória, a memória da conversa com o cliente, a memória do áudio que o cliente me mandou no WhatsApp, a memória da gravação da reunião que eu fiz com o cliente, a memória da audiência que eu fiz com o cliente, a memória das minhas anotações, adicionasse isso tudo cópia integral do processo. Quer dizer, eu estou levando para meu ambiente de trabalho não mais informações fragmentadas. Eu não tenho mais que consultar o áudio, eu não tenho mais que consultar a audiência para entender como que o contexto mudou a partir das novas informações, dos novos fatos, daquilo que a parte contrária se manifestou. E era esse o nosso desafio, trazer o contexto para o ambiente de trabalho. Não bastava uma ferramenta que tivesse uma única tela. Nós não estamos falando de uma única tela. Nós estamos falando de conseguir ter, num único ambiente, numa única jornada de trabalho, todo aquele conhecimento acumulado do dia a dia sobre o caso concreto, extrapolando para o conhecimento e para dado público e para informações diretas dos tribunais de justiça. Eu vou manter aqui a entrega, né, Rafael? Não vou dar spoiler. Eles não deixaram eu botar uma camiseta do produto aqui para não dar spoiler, tá, pessoal? Eu fui bem obediente hoje. E dentro dessa rotina toda, o que nós entendemos que era fundamental que tivesse no produto? Contexto completo do escritório. E aí, contexto completo do escritório não é só o e-mail, as anotações do caso, a cópia integral do processo. É completo, é tudo que eu falei sobre aquele caso, é com todo mundo que eu discuti o caso. E, acima de tudo, é o meu dado. O que nos diferencia hoje como profissionais? O que nos diferencia até então como profissionais é o nosso conhecimento acumulado. E é uma reflexão que a gente tem que fazer. Como vai ser o advogado futuro? Se o conhecimento jurídico acumulado agora é disseminado. Já pensaram sobre isso? Eu, como eu falei da minha história, eu sou advogado, me formei em 99. Naquele momento eu entendi que eu tinha que ter conhecimento específico para atender clientes específicos. Então eu fiz 6 pós-graduações e um mestrado. E o que eu buscava em cada uma das pós-graduações? Aquele conhecimento que eu não tinha sobre um problema que naquele momento era importante na minha jornada profissional. Hoje, o conhecimento é público. Todo o conhecimento que eu acumulei é público. Mas tem uma coisa que não é pública. São os nossos dados. Os dados de vocês, as informações de vocês. E elas são essenciais no contexto do escritório. E quando a gente fala em contexto, daqui a pouco o time de tecnologia, o Rafa e os Daniéis, vou mostrar para vocês, dando um spoiler que vem pela frente, isso acompanha vocês. Segundo, fontes verificáveis. Esses dias, numa palestra que eu dei na cidade de advocacia, eu tive uma pergunta. O que tu garante que uma IA não inventa? Como é que tu resolve o problema da alucinação? Com fonte verificável. Mas basta eu ter uma IA generativa que me dá uma resposta, me entrega um texto de uma jurisprudência com um número inventado. Se eu tiver que sair daquele ambiente de trabalho para ir lá no tribunal, para verificar se aquela jurisprudência é verdadeira ou falsa,
Aquilo que era para ser um benefício de operação, já deixou de ser um benefício. E a maioria das pessoas não fazem. E se não fazem, o que estão assumindo o risco de fazer algo errado? Por quê? Porque a ferramenta não está mais ajudando ela, está atrapalhando. Então, trazer no ambiente de trabalho fontes verificáveis para cada uma das respostas atribuíveis era a condição fundamental do nosso projeto. E, por fim, execução. Execução. Não basta mais uma ferramenta ser um ambiente de pesquisa. O uso do Cloud, Gemini AI, ChatGPT, tradicional ali no chat, ele é o mais simples que se pode fazer. E aí é mais uma fonte extraordinária de conteúdo para consumo. E muda do Google porque a resposta vem pronta. Né? Mas nem sempre a resposta certa ou a melhor resposta, ela só vem pronta. Então, o nosso propósito era execução. Uma única entrega com contexto, com fontes verificáveis e com execução. Uma execução capaz de atuar em todo o fluxo de trabalho do escritório. Uma única experiência, uma única jornada, uma única atuação do escritório de advocacia. Chega de trabalhar separado, analisar contrato, analisar prazos, redigir, ler documentos, fazer pesquisa, tudo num único ambiente. Aí quem já experimentou, o pessoal vai rodar o vídeo, depoimentos de escritórios, que nós convidamos para testar, para experimentar um pouquinho a ferramenta, para nos auxiliar na jornada de refinamento da ferramenta. Eu acho que ninguém melhor do que eles para falar um pouquinho sobre aquilo que a gente vai entregar daqui a pouco para vocês. Pode soltar o vídeo, pessoal. Um ano atrás, quando o Kazan me falou que estavam começando a desenvolver uma inteligência artificial, no mundo que hoje, a cada dia, surge uma nova, eu pensei que fosse ser mais uma das inteligências artificiais que não iam ter grande diferencial. Passamos a discutir inteligência artificial no nosso escritório e passamos a pesquisar as diferentes ferramentas para o uso dentro do mundo do direito. E da mesma forma, a Preâmbulo nos apresentou a sua inteligência artificial, onde a gente vem testando já há algum tempo. E aí, quando ele nos apresentou, há algum tempinho atrás, eu vi que realmente a coisa era diferenciada. Tu ter uma inteligência artificial focada no direito e principalmente no mercado brasileiro, onde nossas leis, jurisprudências e tudo que envolve o direito é realmente complexo. Já nos primeiros testes a gente viu resultados surpreendentes dessa ferramenta. O primeiro grande ganho que tivemos foi a centralização. Evitamos aquela dor de cabeça de ter que contratar e gerenciar diferentes ferramentas, treinar as equipes em vários sistemas e ficar pulando de tela em tela. E auxiliando muito no advogado, tanto na criação, mas como eles mesmos dizem, né, ter um copiloto ali, ter alguma ferramenta que o advogado consiga trabalhar em paralelo dentro do seu dia a dia. E a forma como a plataforma se conecta com as necessidades reais do advogado no dia a dia tem facilitado demais a nossa operação e, claro, a nossa gestão. Poder conectar diretamente com o nosso Office da Preâmbulo facilita demais. Para nós aqui no escritório, isso está sendo um grande diferencial competitivo. Nosso dia a dia ficou muito mais ágil, permitindo que a equipe foque na parte estratégica dos casos e não na parte operacional. Quando a gente trata da interação com o próprio CPJ, né, onde o advogado hoje está super integrado já com a linguagem de LLM ali, de poder conversar com prompt e o advogado poder também conversar por prompt com os seus processos, saber da sua agenda, tudo via prompt, está sendo muito bacana e muito revolucionário. Então, é uma ferramenta que vem aí para mudar bastante a forma como o advogado interage com a inteligência artificial e com seus processos. Acho essencial destacar o cuidado que tiveram com a segurança e a precisão dos dados. Eu consigo rastrear e acessar toda a origem das informações que me são entregues. Isso sem levar em conta a capacidade de criação. Elaborar uma petição hoje está muito mais prático e mais fácil e, principalmente, a qualidade que a gente consegue entregar essa petição. Eu consigo confiar plenamente na origem dessa informação. Tenho a segurança de que todos os dados do meu cliente, o histórico do caso e as pesquisas que realizei são usadas para construir um material extremamente robusto e diferenciado. Além disso, nunca foi tão fácil cruzar e comparar informações. Hoje, lidando com um volume imenso de arquivos, a plataforma facilita o acesso a qualquer dado em questão de segundos.
Então a gente está super satisfeito aí, principalmente por ter sido escolhido pela Preâmbulo para fazer parte dessa história, para fazer parte desses testes, e estamos usando e está sendo muito bacana o nosso uso e trazendo resultados realmente surpreendentes. Ela se tornou um verdadeiro segundo cérebro. É um assistente incansável que virou a nossa área de trabalho definitiva aqui dentro do escritório. Boa. E eu prometi falar em menos de meia hora, já passei de meia hora. Pessoal, vamos passar para a ferramenta, né? Pode soltar por aí o vídeo do teaser, por favor, Luiz. Para falar um pouquinho mais sobre a ferramenta, sobre como ela foi pensada e trazer um pouco mais de conteúdo técnico para vocês, eu queria convidar ao palco um dos principais idealizadores da ferramenta e um dos principais responsáveis pela execução, junto com o time de IA, nosso head de IA, Rafael Henninger. Por favor, Rafael. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Feliz Dia do Advogado. E espero que vocês estejam curtindo aí o nosso evento. Daqui a pouco, como o Fabiano falou, a gente vai ter o nosso coquetel de encerramento, né, logo depois das apresentações aqui. E eu posso garantir para vocês que hoje está sendo um dia muito especial e diferente, talvez, de outras apresentações, né, que outras empresas fazem. A gente vai mostrar ao vivo o produto aqui, tá? Não é um vídeo gravado, a gente vai mostrar ao vivo, funcionando, com casos reais, casos concretos, para vocês realmente verem o poder da inteligência artificial da Preâmbulo IA que a gente desenvolveu nesses últimos meses. Eu queria começar falando que isso é uma citação, na verdade, do Yuval Harari, no livro Nexus, que ele publicou em 2024. Yuval Harari, que publicou Homo Sapiens, Homo Deus, né, uns dos autores aí mais consagrados aí que a gente tem hoje no mundo. E ele publicou no livro dele, ele fala no livro dele, que os primeiros textos da humanidade não são poemas, são recibos, listas e contratos. Não sei se vocês imaginavam isso, né? A gente vive num mundo, enfim, de rede social, etc. E a escrita, ela não nasceu para contar histórias, né? Ela nasceu para registrar obrigações. O direito é a mais antiga tecnologia de informação que ainda está em produção. 6 vezes a palavra mudou de lugar e 6 vezes o mundo mudou junto. Há 70 mil anos, isso também vem do livro do Yuval, a gente tinha oralidade, né? A fala. Há 5 mil anos veio a escrita. Há 570 anos a imprensa, para poder popularizar isso e distribuir. O rádio e TV, há mais ou menos 100 anos. Há 30 anos a internet. E há aproximadamente 3 anos, só 3 anos, a inteligência artificial. Né? Parece que a gente, quando fala de IA hoje, parece que a gente está falando, não, a IA surgiu há 10 anos atrás. Não, ela surgiu há 3, 4 anos atrás. Ainda está no comecinho, mas a evolução é tão exponencial que às vezes a gente acha que existe há muito tempo. Na verdade, a inteligência artificial ela surgiu há 50 anos. A técnica de inteligência artificial, de deep learning, machine learning, surgiu há muito tempo. Mas isso em papers, documentos mais científicos.
mas ela só popularizou há 3 anos atrás. Então, a gente pode dizer que o mundo, de fato, teve contato com a inteligência artificial há 3 anos atrás. E todas transmitiam, né, todas transmitiam a palavra humana. Mas nenhuma dessas palavras ou desses canais tinha uma palavra própria. Elas só pulverizavam a palavra, transmitiam a palavra. Então a gente está vendo hoje, né, isso não é mais o futuro, isso é o presente, a gente está vendo hoje que a IA passa de ser uma ferramenta para virar um agente. Um agente que executa, um agente que pensa, um agente que trabalha para você. E do que é feito o direito? Vocês viram no vídeo. Palavras, processos, leis, contratos, sentenças, petições, súmulas. A linguagem é o sistema operacional da civilização humana. Então, ou seja, o advogado hoje, ele tem muita coisa para lidar no dia a dia, né? Então, é muita informação, é muito arquivo espalhado, é muito e-mail, é muito processo lá cadastrado no CPJ, lá no Office, e é muita informação. E ainda tem que cuidar da agenda, tem os prazos, né? Tudo isso acontecendo todo dia, toda hora, e eventualmente acaba passando. Então, do contencioso ao consultivo, ler tudo, lembrar de tudo e conectar tudo, deixou de caber no dia a dia, não dá mais. Ou eu foco no estratégico, foco no crescimento, foco no cliente, ou eu vou olhar todas as informações. Ah, mas aí eu contrato gente. Ah, vou contratando, mas o quanto isso é escalável, o quanto isso é viável. O livro transmite, o rádio distribui, a internet conecta, e hoje a IA já decide. Ela não é mais uma IA receptiva, pelo menos não na Preâmbulo IA. Ela é uma IA que decide para você, que decide o que você pediu, mas não decide sozinha. Ela sempre vai pedir sua aprovação. Você pode também falar, olha, decide para mim automaticamente que ela também aceita. Mas o ideal é você aprovar, você vai estar lá no centro de tudo. Então, de ferramenta a agente, né? O primeiro agente da história da humanidade. A informação, ela é diferente de verdade. E o que eu quero dizer com isso? As IA genéricas, né, e muitos de vocês devem usar ChatGPT, Claude, Gemini, elas produzem o verossímil. O verossímil. O que é o verossímil? É o que parece verdade. E elas são tão convincentes que, se você não checar, parece verdade mesmo. E você pode até achar que numa pergunta ali numa IA genérica, você está com um caso ganho. Porque às vezes ela foi feita, se você não configurou direito, por exemplo, uma IA genérica, às vezes ela só vai concordar com você, concordar com o que você precisa, e você vai acabar, a gente viu casos aí, né, no Brasil, de advogados que infelizmente colocaram jurisprudências que sequer existiam nos tribunais, né? E a advocacia, ela exige o verdadeiro, né? O que de fato é real, baseado em fatos, né? E com lastro oficial. Eu vou falar um pouco aqui agora do produto da Preâmbulo IA, mas antes de falar do produto, o que ele faz, e a gente vai mostrar isso ao vivo aqui, eu vou falar como que a gente pensou, né, o que está por trás, qual que é o conceito que está por trás desse produto, né? E um conceito de engenharia mesmo. Não vou falar termos técnicos, mas é um conceito de engenharia, né? O que deu origem àquilo tudo que o Kazan falou de unificar pastas, unificar documentos, você ter todo o seu contexto sendo trabalhado dentro de uma única plataforma. Para que isso fosse realidade, precisava se criar uma arquitetura de engenharia, um conceito. E a gente desenvolveu um conceito chamado ALI, que é Agentic Legal Intelligence. Traduzindo aqui para o português, o Agentic é o agente, é uma IA agêntica, como a gente traduz hoje para o português. Ela recebe o objetivo, monta o próprio plano e executa de ponta a ponta. Você dá o objetivo, ela vai montar esse plano e vai executar. O legal, obviamente, é o jurídico, né? São as leis, são as jurisprudências, as doutrinas, os processos, e todas com lastro oficial. E dentro do intelligence, o trabalho sendo entregue pronto, ou seja, os LLMs, né, os modelos de linguagem de IA, trabalhando para que essas informações, trabalhando junto com a IA agêntica, para que essas informações, de fato, se concretizem e você tenha um resultado, um output pronto. Seja ele um documento, uma planilha, uma imagem, um diagrama, um painel.
E a preâmbulo ela está ligada a todas as fontes em tempo real. Então, quando você faz uma pergunta, quando você pede alguma coisa, ela busca em tempo real os seus processos, as jurisprudências, legislações, súmulas e doutrinas. E as legislações, a gente está falando de legislações estaduais, federais e municipais. Então, você tem todas as legislações integradas em tempo real. Se uma legislação, por exemplo, sofreu atualização, se há uma jurisprudência nova, se o processo sofreu atualização, tudo isso em tempo real integrado à IA. Então, cada afirmação, como a gente citou aqui, com a fonte do lado sempre verificável. Vamos para a plataforma. Preâmbulo IA, o conceito virou produto. O conceito de ALI, agente que liga o intelligence, virou o produto. A inteligência onde o seu caso já vive. E o que ela tem, né, de forma macro aqui? Ela tem um assistente, ela tem os conectores, onde você pode conectar vários aplicativos, inclusive os sistemas da Preâmbulo, tem as suas pastas, que você pode organizar da forma que você quiser, eu vou passar sobre cada um aqui, as habilidades e as rotinas. Então, você tem no assistente uma conversa. Ela entende seu caso, você faz upload de arquivos, entende seu caso, ela responde com o lastro das citações, então as súmulas, os artigos, enfim. E você pode trazer para dentro da conversa todos os seus arquivos, todos os seus aplicativos conectados e usar as habilidades disponíveis ou qualquer outro tipo de solicitação para transformar essa informação, de fato, em algo entregável. Então, o que o Kazan falou hoje as IAs, ainda, né, principalmente as genéricas, algumas delas, elas dependem muito de você dar o comando para ela te entregar de fato aquilo, porque ela precisa do entendimento maior, no nosso caso aqui, do direito brasileiro. E a nossa IA já foi preparada para isso, né? Ela já tem o entendimento. Então, ela sabe onde você quer chegar. Então, nos conectores, a gente tem o escritório inteiro plugado, né? Você conecta uma vez com seu usuário e senha, isso está disponível em todos os lugares da plataforma. Você pode conectar o seu CPJ, o seu Office, a Contracta, os meninos da Contracta estão aqui também. E-mails, Gmail, Outlook, Agenda, Google, Outlook, o Calendly, né, que é uma plataforma de agendamento, os arquivos do Drive, do OneDrive, do Dropbox, as suas notas e documentos do OneNote ou do Notion, e as suas reuniões e conversas, sejam elas do Teams, do Fireflies, do ReadAI ou do Granola, que são ferramentas de gravação de reunião, né, que muitos advogados utilizam para gravar audiências, gravar as reuniões, sejam reuniões externas ou internas do escritório. E tudo isso dentro da plataforma. Todo caso, ele tem a sua própria memória. Então, você pode configurar da forma que você quiser. Seja uma pasta para um cliente, seja uma pasta por processo, seja uma pasta por área do direito, e dentro dessas pastas, subdividir essa pasta, criar subpastas com a divisão que você achar mais interessante. Então, isso é livre, vai de cada escritório, de como o escritório trabalha. E todas essas pastas, você pode trazer qualquer tipo de arquivo para dentro delas, além dos conectores. Então, você pode fazer upload de vídeos, sim, vídeos. Então, tem uma audiência que você gravou, você pode subir o vídeo, aí analisa esse vídeo, descreve o que aconteceu no vídeo e transcreve o vídeo para você. Áudios, seja do WhatsApp ou seja algum áudio gravado, você coloca, ela transcreve também. Planilhas, Excel, CSV, documentos em PDF, Word, HTML, Markdown, TXT, qualquer tipo de documento. E imagens. Então, a gente brinca que se uma petição inicial hoje, ela tem uma foto de um gato no meio da petição inicial, mas não está escrito que é um gato. E você faz o upload na Preâmbulo IA dessa petição e pergunta, tem um gato nessa petição? Ela vai falar para você que tem. Porque ela consegue visualmente entender os seus arquivos. A gente não só, um termo técnico aqui, faz o OCR dos arquivos. A gente entende visualmente o que tem dentro do arquivo. Seja ele um vídeo, uma planilha, um documento, qualquer tipo de arquivo. Então, tem um entendimento visual. Então, você imagina, por exemplo, você recebe uma petição que tem uma representação, né, você vai fazer uma contestação de uma petição que tem uma representação visual de algo que aconteceu, talvez um acidente de trânsito. Você consegue, a IA consegue analisar para você essa petição e te dar o contexto dessa representação visual, e tudo isso fica indexado e navegável pela plataforma.
Então, cada pasta guarda os seus arquivos, as suas conversas, as suas instruções e a sua memória própria. E feitas para compartilhar. A gente sabe que grandes escritórios são várias áreas, tem vários departamentos. Você pode compartilhar uma pasta ou arquivos de uma pasta com outras pessoas do escritório ou publicamente. Então, eu tenho uma pasta que eu quero mandar arquivos para o meu cliente aprovar. Eu coloco os arquivos nessa pasta e compartilho essa pasta com o meu cliente. Ele não precisa ter login e senha da plataforma, ele acessa, valida, te dá o OK e está aprovado. Então, você não precisa mais navegar para o Drive, para o OneDrive e ficar montando os arquivos e perdendo as versões dos arquivos. Está tudo integrado, tudo dentro da IA. Entregas prontas de verdade. Aqui são as habilidades. A Preâmbulo IA ela foi construída com algumas habilidades que a gente entendeu que são habilidades que o advogado utiliza no dia a dia. Mas ela não se limita a isso. Não é porque não existe, talvez, uma habilidade específica de um documento específico que ela não consiga elaborar esse documento. Ela consegue elaborar qualquer documento, qualquer planilha, qualquer painel, qualquer diagrama e qualquer imagem. Todas essas habilidades que vocês estão vendo aqui, elas já estão integradas dentro da plataforma. Então, eu posso, por exemplo, pedir para listar do meu CPJ um painel de prazos e elaborar um painel disso, um painel interativo, que vai ser mostrado aqui com os meus processos. Posso elaborar um diagrama, posso elaborar uma imagem. Que tipo de imagem? Uma reconstrução visual, falei, um acidente de trânsito, ou até, talvez até um slide de apresentação, um post para a rede social. E talvez seja, pelo menos a gente tinha validado isso há pouco tempo atrás, a primeira IA jurídica do Brasil que gera imagens. Né? Você não vê IAs jurídicas gerando imagens. Por que o advogado vai querer gerar imagem? Tem vários casos de uso que a gente sabe que uma imagem talvez valha mais que 1000 palavras. Né? Então, expressar isso numa imagem. E tudo isso que eu falei de conectores, né, você conectar seus aplicativos, eu falei das habilidades, eu falei do assistente, eu falei de análise de arquivos, dos tipos de arquivos. Mas algumas IAs, né, as genéricas têm, mas elas não têm o conhecimento que a gente tem, né, sobre direito brasileiro. Mas se eu conseguisse, de fato, deixar isso rodando no automático, ou seja, eu não quero todo dia pedir um relatório do CPJ, eu não quero todo dia verificar a minha agenda para ver se ela está sincronizada com o aplicativo X ou Y. Eu não quero todo dia ler meus e-mails e ver se tem algum e-mail do cliente tal, com algum documento anexo. Eu não quero todo dia ser pego de surpresa porque o Kazan me mandou um e-mail e eu esqueci de ler esse e-mail. E eu preciso responder para o Kazan rapidamente. Então, a gente criou dentro da Preâmbulo IA o que a gente chama de rotinas. Seus conectores, suas habilidades, suas pastas conectadas em uma rotina. Seja, por exemplo, uma rotina que vai rodar toda segunda às 7 da manhã para consultar as movimentações da semana no CPJ e atualizar, por exemplo, uma planilha de contingências. Levantar os prazos dos próximos 15 dias, mantendo um painel, e enviar pelo Outlook. Ou talvez reunir as atas de reunião do Teams e resumir por cliente e arquivar no OneDrive. Ou quem sabe, todo primeiro dia do mês, consolidar os contratos assinados da Contractor e emitir um relatório de vigências e reajustes. Tudo isso sob demanda. Você pode criar uma rotina sob demanda. Eu posso ter uma rotina que não está ativa e executar ela sob demanda. Fazer uma due diligence, por exemplo, usando uma habilidade pronta. Como você definir? O céu é o limite aqui. Você tem as habilidades, você tem os conectores, você tem o conhecimento jurídico, você tem processo, jurisprudência, leis, doutrinas, súmulas. Agora pega tudo isso e coloca dentro de uma rotina. Falando em linguagem natural. Não é formulário. Eu não preciso responder formulário. Roda sem você, só o resultado, obviamente, precisa de você. Bom, acho que eu já dei muito conceito aqui, né? A gente está aqui, o pessoal já está cansado já de conceito. Vocês querem ver a apresentação ao vivo? Boa, então vamos mostrar. O trabalho real, em tempo real, eu quero convidar o gerente de produto de IA, o Daniel Rodrigues, e o engenheiro de IA, o Daniel Filol, para demonstrarem ao vivo para vocês o produto funcionando. Sejam bem-vindos.
Olá, olá, bom dia, bom dia. Fala pessoal, tudo certo? É um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Como que o Rafa comentou, a gente vai apresentar o produto ao vivo, então a gente vai mostrar aqui justamente o produto diretamente no navegador, tá? E qual que é a história que a gente vai fazer aqui com vocês hoje, tá? A nossa ideia é justamente a gente navegar aqui por um caso de um processo, né? Então, eu sou um advogado, cheguei segunda-feira de manhã, acabou de cair para mim uma carteira de processos que não estava no meu radar. Preciso pegar um processo que eu não tenho conhecimento, com outro advogado já estava dando sequência, e iniciar a partir dali tanto a minha análise como dar continuidade no caso ali que a gente está tocando do processo, tá bom? Então, vai ser por esse cenário que a gente vai passar. Eu vou apresentando aqui, o Filó vai ali me complementando. Vamos lá. Então, dizer para vocês, pessoal, então já falei bom dia para todo mundo, espero que todo mundo esteja gostando do frio aqui de Curitiba. Tá? Mas, enfim, que caso a gente trouxe aqui para vocês experimentarem, tá? Que a gente colocou aqui. A gente escolheu um caso de trabalhista, tá? Foi cedido aí para a gente demonstrar aqui, então é um caso real, tá bom? Aqui vocês estão vendo a plataforma como um todo, a gente não vai entrar em mínimos detalhes dela aqui, mas a gente tem um número de processo para ser consultado, e aí, pelo carinho todo que a gente tem, que a Preâmbulo teve, né, aquele primeiro disquete que vocês viram, que era o CPJ, a gente vai utilizar o primeiro conector aqui, tá? Então, a gente pediu para usar o CPJ para pesquisar um processo, né? Então, ele não tem nenhum dado desse processo aqui, tá? O que ele vai fazer, ele está entrando lá dentro da nossa base e pesquisando por ele. Perfeito. Então, aqui a gente trouxe justamente dentro da pergunta já para ele fazer uma referência dentro do CPJ. Então, ele está acessando nesse momento o nosso CPJ. Né? Como vocês podem ver, ele vai trazendo aqui justamente uma explicação do que ele está fazendo, para você também entendendo, ali, aliviando um pouco a ansiedade. E a ideia é que ele consiga pegar essa informação ali dentro do CPJ, vai trazer aqui para a gente, e aí, a partir disso, a gente vai começar a mostrar aqui um pouquinho mais do produto, tá bom? Então, ele já começou a trazer aqui para a gente, né? Deixa ele finalizar de trazer, não vamos ser um pouquinho ansiosos. Exato, ele tá escrevendo aqui, tá? E como o Rafa falou em todo ponto, né? Aqui vocês podem ver que ele trouxe referências para a gente, tá? De tudo que ele encontrou relacionado a esse processo. Pode ser leis, podem ser legislações, pode ser legislação, pode ser processo, pode ser doutrina que ele encontrou como informação. E até aqui, né? Tá, pô, legal. A gente conectou com o CPJ, bacana, isso é útil, mas aí a gente não consegue avançar muito, porque aí vocês podem falar assim, tá bom, ele vai poder consultar informação, a gente coloca aqui, mas o trabalho de verdade que a gente faz, a gente precisa dos documentos autos do processo e tudo mais, né? E normalmente como é que a gente se organiza como advogado, né? Eu não falei, né, mas sofro do mesmo mal de vocês, também sou formado em Direito. Normalmente a gente tem uma pasta, né, do processo. E aqui, né, o Dani vai colocar e vamos mostrar a funcionalidade de pastas que a gente vai ter. A gente vai criar uma nova pasta. E vai lá, Dani. Boa. Aqui a gente pode tanto criar uma pasta já, eu mesmo digitando aqui qual que é o nome da pasta, né? Mas um ponto interessante, então, só relembrando, eu consultei a informação dentro do CPJ, ali do meu processo, e aqui eu quero consultar uma base externa. Eu posso aqui, a partir dentro do produto, tanto no assistente, como, por exemplo, na parte da pasta, posso aqui colocar o meu número do processo. E nesse momento que começa uma mágica que a gente gosta muito, ele vai buscar justamente os dados desse processo para criar minha pasta. Como que eu falei, eu tenho ali no CPJ, mas esse é um processo que estava ali parado há um tempo, eu já não tenho as atualizações, eu não tenho os arquivos recentes, e ele foi lá, conseguiu trazer aqui para a gente todas as informações referentes a esse processo que ele encontrou ali diretamente no tribunal. E essa busca que ele fez foi diretamente no tribunal, né? Então ele já trouxe aqui, né, um ato ordinário, ele já me falou que está no TRT3, então está lá em Minas Gerais. Trouxe aqui uns dados básicos escritos, e aqui embaixo ele está com a marca, tá, de trazer as peças. A gente pode desmarcar, mas, obviamente, a gente vai demonstrar, a gente vai criar a pasta. Então, com base nisso. A hora que a gente clica nisso, vem aqui, peças do processo, tá, dentro da raiz, e aí vocês vão ver aqui que está a tela em loading, ele já está buscando todos os autos do processo. Podem ver lá que tem um contador lá em cima, lá, arquivos e pastas, daqui a pouco ele vai começar a subir. E tudo que está ali naquela coluna de status, que ele está falando pronto, né, está processando, ele está processando todos esses arquivos que estão aqui, indexando na nossa inteligência, tá? Então a gente vai poder conversar. Neste processo, ele vai ter cerca de 70 arquivos,
tá? Ele vai trazer, não é um processo super extenso, mas também não é um tão curto, tá bom? Mas, e se tivesse 1000 arquivos aqui? Não tem problema. Pode ser qualquer número de documentos sendo anexados numa pasta, e aí a gente vai mostrar para vocês quando vamos esperar bater os 70 ali anexados, tá? Que são os processamentos que estão acontecendo. Mas e se for muito longa a minha pasta, e se for demorar, você pode fazer outra coisa? Pode, não precisa ficar com isso daqui aberto. A gente tem aqui, né, o sininho aqui do lado, que ele vai sempre avisando para você tudo que está acontecendo, tudo está sendo indexado. Olha lá, bateu 77 arquivos, né? Ele já contou todos os 77, ele ainda está processando alguns. E aí, vamos pensar aqui num processo até um pouco maior, tal, pode ser. E eu quero falar para vocês, aqui a gente está no exemplo de um processo, porque a gente não ia conseguir procurações e contratos suficientes a tempo de demonstrar, né? Mas é um caso aqui que a gente vai falar, que também é muito útil, né? Todo mundo aqui acho que deve ter uma pastinha cheia de procuração, cheia de contrato, e às vezes a gente precisa checar informações, a procuração está válida, que poderes tem ali dentro, com quem que eu preciso falar, quem que emitiu, e às vezes, né, você tem que abrir arquivo por arquivo, vai lá um advogado júnior e fica lá lendo tudo, tabulando as coisas para passar a informação. Então isso toma muito tempo, né? O Kazan estava falando aqui, né, que é nosso recurso mais caro. E aí, a gente pode clicar dentro da pasta como a gente estava. Pode seguir aí, Dani. Tudo bem, ficou um para fora, não tem problema. E acho que é também interessante aqui só passar, tá? Não sei se vocês viram, ele já traz os detalhes da pasta, tá? Então ele vai criar justamente um resumo do que ele está entendendo dos arquivos aqui para a gente. Eu posso sempre atualizar quando eu trazer novos arquivos. Exato. Posso compartilhar, que a gente está no login do Filó, a gente pode posso compartilhar comigo, posso compartilhar com o Kazan, com o Rafa, por exemplo, né? E aqui que a gente gosta muito também é a parte de justamente você poder conversar com toda essa quantidade de arquivos. Tá? Então a gente subiu cerca de 77 arquivos, né? E aqui a gente vai começar a mostrar uma das nossas primeiras habilidades que a gente tem aqui dentro do sistema, que a gente gosta muito dela, que é referente à análise tabular, tá? Então a gente vai colocar aqui o texto, né? Já obviamente a gente preparou um texto um pouquinho antes, a gente seleciona aqui a parte das habilidades. Isso, planilhas. Seleciona a análise tabular. E aqui eu vou colocar para executar. Vocês veem que aqui eu estou conversando com toda a minha pasta, mas isso não impede de eu acessar talvez pelo assistente e marcar minha pasta, marcar um arquivo específico, mas aqui a gente quer ver justamente todo o poder da IA. A gente vai começar aqui para executar. Enquanto isso, Filó, eu vou deixar executando em paralelo também, para a gente mostrar esse poder de capacidade, a questão de jurisprudência, né? Então, vou colocar aqui para a gente rodar em paralelo, para a gente procurar jurisprudências. Perfeito. Que fazem sentido sobre o nosso processo. Conforme o Dani coloca, vocês podem perceber que aqui a gente está numa conversa aberta, né, que foi aquela primeira que a gente pegou a conexão com o CPJ, e aqui embaixo tem os conectores que a gente pode colocar. Então, a gente não está conversando ainda com a pasta que a gente criou, mas a gente poderia aqui anexar essa conversa a essa pasta, e aqui ele está procurando jurisprudências, no caso, para defender a empresa. Tá? Então, esse caso trabalhista é, para variar, alguém PJ querendo os direitos de seletista. Tá? E aqui ele trouxe, né, algumas coisas que ele encontrou. E volta lá na análise tabular, Dani, para a gente ver. Aqui ele trouxe, tá, esse elemento, ó, ele foi no 76, está anexando mais um ainda. E aqui tem as colunas que eu pedi. Ó. Se vocês olharem o texto, né, o prompt que o Dani colocou, eu descrevi essas colunas que eu queria. O que eu queria que ele colocasse, tá bom? A gente pode abrir em tela cheia, tá? Só um detalhe técnico aqui, mas vamos mandar ele analisar. Quando a gente faz isso, tá? Isso a gente baseou num case internacional, tá? A gente olhou os melhores produtos que tiveram, a gente olhou tudo como que o pessoal faz em altíssima qualidade, e essa era uma das coisas que estava faltando trazer para o Brasil. Uma análise tabular, então aqui eu estou com todos os arquivos do processo, os 77, como eu falei, podem ser 1000. Qual que é a diferença de 1000? Ele vai demorar para processar todos eles, mas eles serão processados, tá? Então aqui a gente tem a barra ali do que está sendo analisado e está todos os arquivos sendo analisados ao mesmo tempo, tá? Num lote só, ele tem um volume grande que a gente consegue fazer de uma vez, e aqui ele vai preenchendo todas as colunas, tá? Do que a gente pediu. Então, o tipo de peça aqui, a data, quem que produziu, a reclamada, o reclamante, o juízo, ou a gente não consegue definir, né? Colocou ali um outro, o pedido, o que prova, a força probatória, aí eu só fui inventando colunas para a gente colocar, a justificativa do porquê que a força probatória é alta, média, baixa, e basicamente é isso, tá? E ele está processando aqui, mas vai lá, Dani.
E aí ele está marcando lá para a gente, tá? Isso. 28 do 76 e a análise ali em 36%. Perfeito. E aí eu vou dando um pouquinho mais de contexto aqui da funcionalidade. Então, uma hora eu dei um comando para a gente executar e conversar ali com toda a pasta, né, para a gente conseguir trazer toda essa informação ali da pasta, mas nada me impede, por exemplo, de tanto eu subir esses arquivos por fora, ou até mesmo, poxa, o cliente acabou de me mandar um áudio aqui que talvez, ou chegou um contrato, chegou um documento que eu quero incluir nessa análise, eu posso vir aqui colocar automaticamente, tá? Consigo adicionar novos documentos aqui também. Uma coisa muito legal que a gente também vai exibir, eu sempre consigo acessar informação de onde que está sendo apresentado os dados dessa coluna. É porque a gente sempre fala a questão justamente das fontes, né, da origem. Então, beleza, ele trouxe que o tipo de peça é petição, trouxe a data, trouxe o pedido ou tese, mas eu vou ter que acessar o arquivo para confirmar essa informação. Então, se vocês conseguem reparar, em cada coluna, cada linha, a gente tem justamente aqui a citação de onde que foi retirada essa informação, e a gente sempre pode abrir isso dentro do documento para confirmar. Então, se você está tratando de um grande volume de documentos, você conseguir trazer as referências, conseguir se basear e trazer isso muito rápido, isso aqui traz justamente um grande ganho ali para o nosso dia a dia, tá? Importante também destacar, quando você baixa uma informação, baixa esse Excel, ele traz ali para a gente todas essas informações também da mesma forma e no mesmo padrão, tá bom? Deixa eu finalizar aqui da gente trazer. Se quiser abrir um documento para eles verem, tá? Como a gente falou, vocês não precisam sair da plataforma. Então, clicou, ele vai abrir o documento para você, tá? Então, você pode ler o documento, pode caçar informação, enfim, né? Toda a citação que ele fizer. Dependendo do tipo de pergunta que você faz, se é uma extração inteira do texto, tá? Ele dá, inclusive, a página de onde isso está sendo retirado. Mas, como o Dani falou, cria uma coluna aí para eles ao vivo aí, Dani. Fala aí. E outro ponto também, o que a gente trouxe de sugestão foi tanto uma parte que veio ali dentro do prompt, como ele também tem a capacidade de identificar o que é relacionado ali entre os documentos, né? Mas a gente também pode dar instrução durante o uso aqui para eu pedir algumas colunas a mais. Então, por exemplo, eu vou colocar algo bem amplo aqui, é um resumo curto. Tá. E eu posso selecionar, inclusive, o tipo de dado, mas eu também posso deixar que a IA vai identificar aqui para a gente. E aí eu posso ir personalizando essas colunas, ele vai buscando essas informações ali dentro da coluna e já vem trazendo para a gente novamente. Vocês conseguem ver, inclusive, a rapidez com que é, porque ele está batendo novamente nos documentos e trazendo um resumo curto do que se trata, tá? Exato. E, inclusive, ó, é importante dizer também tem informações, tem traços. Às vezes ele falou, cara, não consigo nem te dizer essa informação, porque essa informação não consta, esse documento não cabe dentro dessa pergunta. Então, a gente evita ao máximo inventar informações e dar uma informação por dar, tá? Então, é por isso que tem o tracinho também. Perfeito, Filó. Acho que aqui a gente encerra a parte da análise tabular, né? Acho que só um ponto legal de destacar é a questão dos conectores, né? Como que a gente pode aqui, dentro dessa própria ferramenta, finalizei minha análise aqui, quero compartilhar ela, por exemplo, né? Eu posso vir aqui, dar um arroba, e eu posso, nesse momento, ter tanto acesso aos meus conectores já do grupo da Preâmbulo, né? Ou também posso, por exemplo, já a partir daqui, pegar essa análise e encaminhar para o meu chefe, pegar essa análise e encaminhar ali para o meu cliente, já consigo fazer isso diretamente aqui, também da plataforma. Exato. Mas vamos avançar com o segundo caso. Falamos aqui da parte da análise tabular. Agora vamos falar um pouquinho sobre o fluxograma. E a gente sempre vai usar o mesmo exemplo da parte das pastas, porque a gente quer mostrar justamente a nossa capacidade que a gente está tendo de conversar com essa quantidade de arquivos, né? Fica aqui a conversa anterior que a gente está tendo, mas aqui eu vou colocar mais um prompt, né? A gente vai fazer a parte de fluxograma. Vou trabalhar aqui com a parte de... Aqui a gente recomenda, tá? Vocês marcarem as habilidades que vocês querem, mas mesmo que você não tivesse marcado, ele navega e faz aquilo que você está pedindo, tá bom? Mas aqui é sempre bom forçar o modelo a executar o que a gente está querendo. E aqui, por que a gente colocou um fluxograma do processo, né? É só para mostrar, mais uma vez, a capacidade que a gente tem aqui de manipular e criar imagens, tá bom? Aqui é uma explicação básica, né, do que aconteceu. Às vezes a gente tem que mandar para alguém que não tem tempo, às vezes a gente precisa mandar para o cliente, às vezes a gente precisa deixar algo mais claro, colocar numa apresentação. Então, aqui, ele vai construir para a gente o fluxograma do que aconteceu no processo, tá? Nada que tem muita qualidade é extremamente veloz, mas vocês vão ver que não é algo lento, tá bom? Além do fluxograma, Daniel, quer colocar para eles aí ao mesmo tempo, para mostrar que a gente não precisa ficar esperando nada acontecer? A gente pode entrar lá na pasta, pode pedir outra coisa, que ele já vai deixar as duas coisas aqui, e eu vou falar, eu quero um infográfico também, tá? Então, ele vai fazer N coisas ao mesmo tempo, você não precisa ficar esperando
as coisas saírem, a gente já pode planejar e ir executando, e como eu falei, vai aqui aumentando o sininho toda vez que tem alguma coisa nova, tá? Se a gente não está na página, ele vai subir também um banner lá na lateral, para avisar a gente que está ok, mas eu acho que o diagrama aqui do fluxo já foi. Perfeito. Vamos aqui, aí. Ele trouxe para a gente algo simples, né? Eu pedi ele na horizontal, então ele criou aqui, não sei se a qualidade já, vocês conseguem ver agora, tá bonitinha, tá? Então ele trazendo aqui essa imagem, e vejam só, ele trouxe aqui, eu acho que não coube para ele colocar, mas ele trouxe até um incidente processual que aconteceu, né? Lá, uma ação relacionada com o Nexa, que travou o processo, tá? Travou o processo principal, e aqui ele trouxe os próximos passos também, tá? Volta lá no fluxograma, Dani, no painel, né? Vamos no painel. Isso. E aqui, a gente pediu esse painel. Isso daqui, tá? Lá no prompt que o Dani colocou, a gente pediu para trazer algumas informações básicas, montar o painel com alguns dados. Para que isso serve normalmente, né? Às vezes, a gente precisa de uma análise mais simples e rápida do que é essa ação, tá? Então, a gente tem aqui algumas coisas que ele trouxe, a versão do reclamante, a versão da reclamada. A gente não falou, né, de que lado a gente estava, então ele trouxe as duas coisas, os elementos destacados. Eu acho que você pode, acho que tem mais alguma coisa aí para baixo nesse daí? Ou ele... não. Então tá, é isso. O que ele trouxe? Tá. E aí aqui interessante, né, justamente a gente consegue ver o ganho de tempo que a gente consegue ter, inclusive paralelizando aqui as ferramentas, né, as habilidades que a gente consegue utilizar. E aí aqui a gente consegue ir acompanhando e tendo todo o acompanhamento do meu processo, entender ali todos os meus documentos, e eu vou ficando atualizado ali da parte do caso. Que também é importante destacar, a gente consegue tanto trabalhar a parte das criações das petições aqui também, né, então a gente cria praticamente ali qualquer tipo de documento. Né. Mas um ponto que a gente quer trazer também é referente à parte da audiência, né. Então a gente foi comentado ali que a gente aceita os tipos de arquivos de audiência. A gente vai acessar aqui dentro de pastas, por exemplo, a gente já subiu o arquivo um pouquinho antes, né? Essa é uma audiência, tá? A gente pegou esse vídeo do YouTube de uma audiência X, tá? Nada demais, é uma audiência, é um vídeo de 15 minutos, tá bom, pessoal? Então aqui eu pedi para ele trazer os momentos do vídeo, então me dizer um minuto, um segundo do que está acontecendo, me descrever o que foi, e me falar o que aconteceu. Aí, tá, então sem eu precisar assistir, tá? Que eu tive que assistir centenas de vezes esses 15 minutos para garantir que a gente estava tudo certinho mesmo. E ele vai trazer aqui uma análise para a gente de todos os pontos, tá? Do que acontece. E como o Rafa tinha falado, recebi para o WhatsApp um áudio, qualquer tipo de coisa, tá bom? E aqui ele está falando, tá? É que a gente não vai colocar aqui porque o nosso tempo é curto, tá, pessoal? Mas tudo isso daqui vai aparecer para vocês. Mas a proposta da empresa, o que foi? Foi R$1.000, o presidente estava querendo 5, e toda a negociação, e aqui, ó, todos os intervalos de tempo do que aconteceu. E um vídeo de 15 minutos, demorou quanto aqui? 1 minuto e meio? 2? Cerca de quase 1 minuto ali, a gente conseguiu já resumir esse vídeo também. Acho que tem como mostrar o vídeo, coloca aí o vídeo. Coloca aí na audiência. Vai estar no arquivos, só tem um. É ele mesmo. Tá aí? Aqui. E olha lá. A transcrição do que está acontecendo. Não sei se o áudio está saindo. Tá. Tá? Ó, tá mutado, é isso aí. Inclusive, você consegue avançar para cada parte ali da audiência, né? Isso também se prova a gente conectando outras ferramentas externas que a gente consegue trazer áudios aqui para dentro também. Se você quiser, pode tirar o mute aqui do vídeo, o pessoal escuta, tá? Tá aqui o vídeo. Nós alegamos um período de 5 meses antes. E a empresa reconhece 2 meses apenas, né? Na verdade, assim, esse é um mês, ele... Então, a gente consegue acessar, ele vai processar. Então, aqui, como a gente já subiu, é um vídeo de 76 MB, né? Então, ele fica processando tal qual como aqueles arquivos. A hora que ele termina de processar, vem esse momento, esse texto na sua lateral direita, para você enxergar. O que mais a gente tem aí, Dani? Perfeito. Então, a gente falou um pouquinho aqui das habilidades, a gente falou um pouquinho do que a gente consegue trazer de ferramentas aqui também. Eu acho que é interessante agora a gente partir para 2 pontos, né? A gente não só lê informações, a gente consegue também escrever informações ali externamente. Então, vamos falar um pouquinho com a nossa agenda aqui. Vou pedir para ele colocar justamente para nós aqui. Não, aqui mostrando, né, ó, só para dar uma dica. Quer colocar na tela de habilidade só para mostrar para o pessoal todas as coisas que a gente tem aqui, tá? Isso daqui são só exemplos também, tá? De todas as coisas que a gente tem, separada por documentos, planilhas, painéis, diagramas e imagens, tá? Então, tem várias coisas pré-prontas aqui que a gente pode processar.
E aqui esse exemplo do caso trabalhista que eu trouxe era mais para explicar o estudo de um caso, né? E falando de visual, né? Lá no Imagens, uma das coisas que eu acho mais útil é a reconstrução visual, por exemplo, de um acidente, né? Então, você descrever o que aconteceu e ele montar a imagem do que foi. Isso normalmente custa muito tempo para a gente, se é que todo mundo consegue fazer esse tipo de coisa, né? Mas nosso dia a dia continua, né? E a gente recebe e-mail também, né? Então, vou mostrar para o pessoal aí uma análise da nossa caixa de entrada, que inclusive está ali, né? A gente tem 5 e-mails nesse e-mail aqui que a gente fez. O Dani marcou ali, ó, @gmail, analise minha caixa de entrada no dia de hoje. Coloca aí no dia de hoje, porque tem o pessoal que tem muitos e muitos e-mails na caixa de entrada, então vamos limitar pelo dia. E ele vai conseguir analisar tudo que a gente recebeu. Aqui, tá bom? Então, o que esse conector está fazendo no estilo lá do CPJ? Então, eu dei autorização para ele, tá? Então, ele acessa a minha caixa de entrada, ele vai ler tudo que tem ali, tá bom? E trazer para a gente. E aí, já para adiantar, Dani, como a gente está com o tempo curto, pede para ele também, depois que ele colocar aqui, para ele marcar um momento na nossa agenda para a gente responder depois do almoço. Isso, tá? Esses e-mails. Então, aqui ele trouxe para a gente, né? Todos estão sem texto, tá? Eles são só anexos, tá? De contratos. E aí fala para ele colocar no Google Calendar para a gente um momento aí depois do almoço, 45 minutos para a gente responder a agenda. E ele também vai colocar os detalhes aqui, tá? Ele vai subir para a gente, na mesma coisa da análise de documentos, ele vai subir um botão de interface para a gente autorizar. A gente pode dar o sempre permitir lá na lateral direita, ou só permitir esse daqui, tá? Então, cria o evento. Mas, será que criou mesmo? Olha lá na nossa agenda, olha. Aí, ó. Tá aqui. Acabou de aparecer. Se quiser criar mais um para o pessoal ver, quer colocar mais um? Coloca mais um, para a galera não achar que estava lá. Vai lá, põe aí. A gente faz ao vivo, não tem problema. Coloca aí mais um. Pode enfeitar, não tem problema. Pode ser, pode ser, pode ser. Então, a gente coloca, ele vai anexar, tá bom? A gente leu. Que outro caso a gente tem? Tem mais um? Tem mais um minuto, vai. Temos sim. Finalizando aqui a parte do e-mail, justamente para provar que a gente está conseguindo escrever fora aqui, né? Perfeito. Vamos atualizar. Ó, aqui está. Está, olha só. Boa. Tá vendo? Isso, tem que provar, pô. Tem que provar. E, pessoal, para a gente finalizar, tem uma parte que ela conecta tudo isso que a gente mostrou. Então, a gente fez uma análise de um caso que caiu aqui, por exemplo, na minha carteira para eu trabalhar. A gente mostrou as habilidades, a gente mostrou os conectores, e isso tudo conecta muito com a parte de rotinas, né? A gente acaba fazendo muita atividade que é repetitiva ali no dia a dia, e aqui a gente conseguiu, dentro da ferramenta, a gente combina tudo isso. Então, se você tem, por exemplo, toda semana eu preciso pegar um resumo do meu e-mail, toda semana eu preciso entender como que estão meus processos ali dentro do CPJ, ou toda semana eu já quero entender se tem algum e-mail específico no meu cliente e fazer alguma ação a partir disso, né? A gente consegue vir aqui criar a partir das rotinas, né? Eu tenho a parte já dos modelos aqui para eu trabalhar, né? Eu consigo já duplicar a partir de algum modelo, mas realmente o que é muito interessante, eu venho aqui a partir da rotina, eu vou criar nesse momento com um assistente, ele vai me perguntando o que eu quero fazer e eu vou avançando aqui com ele. Eu quero todos os dias... Só que todos os dias, às 11h22, você quer mandar um e-mail para você mesmo dizendo bom dia. Acho que... Pessoal, é lógico que a gente pode colocar N conectores, tá? A gente pode colocar aqui, ó, como vocês podem ver, a gente pode marcar um dos conectores aqui, da onde ele vai trazer os dados, por exemplo. Né? Então, o resumir minha caixa de entrada, né, que o Dani estava colocando, né? Então, ele marcou o Gmail, aí ele pode escrever aqui o que ele quer. Resumir a caixa de entrada. A habilidade, olha lá. Aí tem várias habilidades aqui que você pode selecionar, tá? Então, análise e síntese, aí vai ter todas as coisas aqui que a gente pode. Então, imaginando que a gente ia receber provas por e-mail, eu quero fazer a contestação. Você já podia deixar ali marcado, porque você recebe de uma caixa de entrada principal. Então, ele já vai elaborar e já mandar para você a contestação. E, às vezes, você nem acessou aqui a preâmbulo IA. Está tudo lá pelo seu e-mail, por exemplo. Tá? Então, todo esse tipo de construção é possível por aqui. E aqui ele está falando, né, no final, o que a gente faz com esse resultado. Eu gostaria de enviar um e-mail, Dani.
Perfeito. A gente pode conectar, inclusive, outras ferramentas. Então, posso mandar no Teams, posso criar um calendário aqui para a gente também. Já foi. Perfeito. Ele mostra para onde que vai o e-mail. Isso daí. E é fácil assim, pessoal, que a gente consegue configurar uma rotina, tá? E essa rotina ela vai ficar, ela fica salva aqui. A gente pode ter N rotinas. Elas podem ser executadas tanto diariamente. A gente pode colocar ali alguns dias específicos da semana. E aí eu consigo criar várias rotinas que vão gerando essa produtividade ali para mim da semana, de coisas que são repetitivas, eu posso já passar ali para o preâmbulo IA para estar executando. Exatamente. É um dos exemplos, né? Às vezes a gente tem uma caixa de entrada que chega a todos os nossos prazos, por exemplo. Fala assim, poxa, organiza meu dia de amanhã, às vezes, ou meu dia mesmo corrente, coloca na minha agenda todos os tempos que eu tenho para fazer, tá bom? E ele pode executar para você, já preparar. Aqui um aviso, né, que a gente deixa. E um ponto importante, né, como a gente também chegou à consulta de um processo, nada me impede de eu pedir para todo dia ele atualizar esse processo, ver se tem alguma atualização sobre esse processo, e ele me notificar ali via e-mail caso ele encontre essa informação também. Abre aí e executa ela para o pessoal ver. Então, fica aqui na área de rotinas, né? O resumo diário da minha caixa de entrada. Como não rodou nenhuma vez, não apresenta nada, mas eu posso vir aqui e clicar e executar agora. E ela vai começando a fazer o passo a passo aqui, que a gente configura um pouco mais cedo. Então, ele vai executar aqui, ele está lendo a nossa caixa de entrada, aquilo que a gente fez lá no início. Aí o passo 2, depois de ler, ele vai resumir, né, que a gente fez nesses 3 passos, e o passo 3 ele vai enviar para a gente, tá bom? Ó, aqui ele está trazendo os pontos. Está no passo 2, analisando e fazendo a síntese, tá? E lógico, quanto mais informação você tem, quanto menos informação, essas etapas variam de tempo, tá bom? Mas aí ele fez e agora vai indo para o terceiro passo, certo? E aí fica aqui avisando. E aqui na primeira vez que a gente está executando, a gente tem que aprovar e executar, que está ali do lado direito. Está aprovando, aprovou, rotina executada. Será que esse e-mail vai chegar mesmo? Vamos ver lá. Gosta de uma aventura, hein? Vamos ver. Eu mandei, não, mandei para esse. Isso é verdade. Você colocou outro? Isso. Vai lá na caixa de entrada, vê lá no enviados. Opa! 11h23. Tá aqui. Está no nosso e-mail. Nosso resumo, que foi feito, tá? A gente estava em outra caixa, a gente foi para outra caixa de entrada, mas está aqui o e-mail enviado. Tá, pessoal? Do meu lado, antes que o Kazan me expulse, é isso. Eu tomei 25 dos 20, é isso. É isso então, pessoal. A gente agradece a todos aqui. A gente quis justamente demonstrar um pouquinho mais ao vivo do produto. Depois, em caso de dúvidas, a gente vai estar aqui também para responder. A gente vai ter ali tem um detalhe, né, assim, que a gente não comentou, né? Faz petição? Faz. Quer ver? Fala com a galera ali de vendas que o pessoal mostra. É isso. Valeu, pessoal. Obrigado, meninos. Olá, Daniel. Obrigado. Gente, quero só aproveitar aqui. Quem atua na controladoria jurídica? Aê, você viu que lindo? E vocês viram quanto a gente pode aplicar da Preâmbulo IA nas nossas rotinas de controladoria? Enquanto a gente estava testando as ferramentas essa semana, a gente ficava imaginando aqui o que a gente poderia fazer em termos de controladoria e Legal Ops. Tá? Que bom que vocês estão aqui conosco. Opa, peraí. Parece que antes do nosso encerramento aqui, recebi uma mensaginha aqui que... Oi, pessoal, tudo bem? Eu também preciso me apresentar. Vocês esqueceram de mim? Jamais. Passo pro... Oi, eu sou o Ali, o assistente de voz da Preâmbulo IA, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje, presencialmente com as pessoas que estão no evento e também com quem está assistindo pelo YouTube. Eu cheguei para transformar a rotina jurídica. Pesquiso jurisprudência e doutrina em segundos, ajudo a redigir minutas e contratos com fundamentação impecável, resolvo andamentos complexos e respondo a dúvidas jurídicas em tempo real. Tudo para deixar o dia a dia dos advogados muito mais ágil, adutivo e inteligente. E agora, para continuar essa conversa incrível comigo, eu quero chamar aqui ao palco o Kazan Costa, CEO da Preâmbulo, e o Rafael Curvo, nosso Head de IA. Cheguem mais, pessoal!
pessoal? Estão gostando? Estão gostando? Acho que vai ajudar a vida de vocês? Vai mudar a maneira como a gente trabalha? Vai, né? Que bom. Acho que tem mais uma surpresinha, porque a gente entende também que hoje a rotina ela não é só na frente da tela. A gente também entende que no dia a dia não dá mais tempo de parar na frente do computador, de parar de falar. E aí, pensando nisso, que a gente queria conduzir vocês para uma nova jornada, o Rafael vai introduzir o Ali. Exato. Vocês lembram que eu falei na minha apresentação do conceito de engenharia por trás da Preâmbulo IA, que é o Agentic Legal Intelligence. Mas isso não é só um acrônimo, ele virou um nome. E nasceu do conceito de engenharia e virou a voz da Preâmbulo IA. O Ali é um assistente por voz que faz tudo o que vocês viram aqui que foi apresentado, só que por voz, por linguagem natural. Então, ele tem a capacidade de executar tudo, você conversando com ele. Você pode falar com naturalidade, seja no fórum, seja no escritório. O Ali planeja e executa em segundo plano, então você pode pedir as coisas, a gente já vai demonstrar, e tudo isso pronto para sua revisão quando você chegar. Aquele tempo morto, você estava no trânsito, enfim, agora virou o tempo de entrega. O famoso áudio do WhatsApp agora virou o áudio de um comando para o teu sistema operacional. Vamos lá apresentar? Bora lá. Vamos ver se funciona? Mostra aí. O que o Ali faz para a gente, Rafa? Boa. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Sim. Oi, Ali, tudo bem? Deixa eu ver se está no áudio aqui. Agora foi. Espera aí. Vamos de novo. Está conectado o som aí? Vê se o teu fone conectou, Problemas Rafa. técnicos. Deixa eu ver se está conectado o fone. Exato. Tá Para a gente não ter a microfonia do telefone, aqui a gente botou o fonezinho de ouvido no Rafa. Oi, Ali, tudo bem? Eu acho que o som não está aparecendo aí, porque está tocando aqui. É só do computador, pessoal. É. Quem sabe faz ao vivo, né? Aí funciona, mas está funcionando. Vocês conseguem ver aí? Não está chegando som? Não é esse USB aqui? A gente testa tanto para chegar na hora. Eu vou desconectar e conectar de novo. Vamos ver se vai. Aí. Oi, Ali, tudo bem? Vamos ver aqui se o microfone. Como fazia os incas. Vamos botar o microfone para ele aqui. Vamos. Vou tirar do fone. Não, mas está aqui, ó. AirPods aqui. Vou colocar aqui no sistema. Vou colocar o outro som aqui e ver se ele vai. Ver se o pessoal escuta. No USB que tem que estar ali? Oi, Ali, tudo bem? Tudo bem por aqui. Eu sou o seu assistente, pronto para ajudar. O que você quer ver, eu fazer agora. Agora foi. Legal. Ali, eu estou aqui com mais de 100 pessoas aqui na Unicuritiba apresentando a Preâmbulo IA. Você pode saudar o pessoal aqui, a maioria é advogado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal da Unicuritiba. É um prazer estar aqui com vocês. Advogadas e advogados, contem comigo para apoiar o trabalho de vocês com clareza, organização e agilidade. Legal. Ali, você pode consultar quantos processos eu tenho no CPJ? Vou verificar. Um instante. Tá. Enquanto você verifica, eu preciso que você crie uma rotina para mim de e-mails, pode ser? Claro. Ali? Posso? Estou aqui. Ah, tá. Estou aqui. Tá. Então, você pode ver a rotina para mim de e-mails? Eu estou meio ansioso aqui. Posso cuidar disso, mas preciso do básico. O que a rotina faz com os e-mails, por exemplo, ler e resumir, marcar ou arquivar, com que frequência e para onde o resultado vai. Se é para você mesmo, para e-mail, Teams ou outro destino.
Sobre o CPJ, você tem um total de 1.335 processos cadastrados, sendo 944 ativos e 390 encerrados. Agora, sobre a rotina de e-mails. Me diga o que você quer que ela faça, como ler e resumir, marcar ou arquivar, com que frequência... Entendi. Eu vou querer que você obtenha meus e-mails do Gmail e veja se tem algum e-mail do Kazan Costa. E se você encontrar algum e-mail, você resume para mim e manda uma mensagem para mim mesmo no Teams, pode ser? Beleza? Vou preparar o rascunho dessa rotina do jeitinho que você descreveu. Ah, legal. Enquanto isso, eu posso te pedir para consultar uma jurisprudência? Pode sim. Para eu consultar a jurisprudência, me diga o tema, o tribunal ou a região, e qualquer palavra-chave ou o contexto do caso. Tá, Se quiser. Eu quero pesquisar jurisprudências por dano moral de atraso de voo no TJPR, né, no Tribunal de Justiça do Paraná. Vou verificar. Ali? Pergunta a indenização média, Rafa. Oi? Qual é a indenização média pelo voo? Estou aqui? Tá, é que o Kazan estava falando aqui. Você pode continuar com a jurisprudência? Posso sim. Ela já... Espera aí. Tá me ouvindo? Estou. Então me fale sobre a jurisprudência. O retorno... Acho que ela está engasgada. Pô, pede Ali, 5 coisas ao mesmo tempo, cara, com Ali, 5 vozes falando, pô. Eu preciso da jurisprudência. Ali, você está aí? Ali, você está aí ainda? Estou aqui. Então, me dá o retorno da jurisprudência que eu pedi para você. Ali. Como todo estagiário é teimoso. Não me abandona, Ali. Deixa eu ver se Ele ela... descobriu que advogar é difícil e fugiu. Oi, Ali. Oi, estou aqui. Pronto para... Eu havia pedido uma jurisprudência para você nessa conversa. Você pode ver se chegou? Vou verificar se o retorno já chegou. Um instante. Conseguiu? Ainda não apareceu o retorno final aqui. A consulta ainda está em andamento, mas assim que chegar eu te resumo em 2 ou 3 frases. Tá. Vou pedir para você, então, consultar jurisprudências de dano moral para atraso de voo no TJSP. Pode ser? Está teimosa hoje. Sim, chegou. Em resumo, o TJPR entende que atraso de voo não gera automaticamente dano moral e exige prova de prejuízo concreto ou falha relevante na assistência. Quando há perda de compromisso, assistência insuficiente ou atrasos muito longos, a indenização costuma aparecer, geralmente entre R$3.000 e R$5.000. Se quiser, eu posso detalhar os exemplos que constaram no retorno. Eu quero que você envie um e-mail com esses detalhes para mim, para o meu Gmail. Vou consultar e preparar o envio. Um instante. Conseguiu? Quanta ansiedade, Ainda? Rafael. Calma. Perfeito. Fico de olho e quando chegar o retorno eu resumo e se houver e-mail pendente, eu leio o que será enviado para você confirmar. Tá bom. Perfeito. Eu sigo atento aqui. Quando o resultado chegar, eu te conto em poucas frases e se tiver e-mail pendente, eu leio para você aprovar antes de enviar. Olha, eu tinha pedido para você criar uma rotina. Você criou a rotina para mim dos e-mails do Kazan Costa? Ela não quer fazer sua rotina, não. Deixa eu passar para o RH depois. Ali? Vou verificar se essa rotina existe e em que estado está. Sim, ela foi criada, mas está como rascunho, não ativa. É a resumo diário do Kazan Costa. Para ela rodar automaticamente, você precisa ativar e agendar na tela de rotinas. Ali, eu queria que você trocasse a cor do aplicativo para rosa, pode ser? Claro, vou ajustar a cor para rosa. Um instante. Ah, já está ajustado aqui, legal.
Agora ajusta para preto. Beleza. Ah, muito Pronto. obrigado. Vou encerrar por aqui, tá? Claro. Estou pronto para te ajudar. Porra. Só dar uma explicação por que travou um pouco. Porque é ao vivo e está consultando o tribunal ao vivo. O assistente por voz, ele tem uma capacidade de ouvir, né, todo ao redor. Então, o ideal é você, por isso que eu ia usar o fone, mas eu não conseguia usar, você fazer com fone, porque daí você tem só o seu áudio sendo direcionado. Então, qualquer barulho, né, que acontece em volta, ela acaba parando para tentar interpretar esse barulho. Então, vocês perceberam que você consegue parar ela no momento que ela está falando. Então, eu quero isso, quero aquilo, quero que faça isso. E aí, todo o histórico da conversa, né, tudo que você falou, fica gravado. Então, aqui, por exemplo, a jurisprudência do TJSP, aqui a jurisprudência do TJ Paraná. Então, tudo que você conversou com o Ali, ele fica numa conversa por voz aqui gravada. Eu poderia, por exemplo, colocar um arquivo aqui, ou pedir para analisar um arquivo da minha pasta, poderia pedir para criar uma pasta, mover arquivo de pastas. Tudo que foi mostrado aqui pelo Daniel Filol e pelo Daniel Rodrigues, é possível fazer pelo assistente de voz. Tudo que foi mostrado aqui. Então, ela está integrada, de fato, a toda a operação do escritório. Então, eu não preciso mais ficar digitando nada para poder criar alguma coisa dentro da plataforma. Pessoal, acho que também teve a questão, né, Rafa, que, como nós falamos no começo da conversa, tudo está conectado em tempo real aos tribunais. Quando o Rafael perguntou do Estado do Paraná, por que teve um processamento um pouco mais lento também? Porque ela estava consultando ao vivo o Tribunal do Paraná. Não é base histórica de jurisprudência, nem jurisprudência fria, como se fala, né? É diretamente na fonte do tribunal. E aí, um tribunal ou outro, ele pode ser mais eficiente por questão do momento da tecnologia. Acho que é importante falar também, né, Rafa, que o aplicativo ele roda em qualquer plataforma, ele roda no celular, ele roda no computador, ele roda em qualquer navegador. E acho que um dos conectores que nós vamos lançar nos próximos dias é o conector com o Chrome. Exato. Né? Falar um pouquinho do futuro, Rafa, né? Dá um spoiler. Como eu falei no começo do nosso bate-papo, nós trabalhamos muito para chegar aqui nesse dia, para comemorar o Dia do Advogado e ter esse marco realmente de futuro da advocacia, mas tem muita coisa pela frente. É recém a primeira fase da plataforma, nós temos muitos conectores a serem lançados. Na sequência, petição pronta, o mesmo comando de voz, agora protocola, ele vai entender, vai abrir o protocolo, vai mandar o protocolo e salvar a peça direto no próprio CPJ ou no Office. Falando um pouco de futuro, eu vou trazer aqui talvez algumas perguntas que sempre me fazem, né? Faz isso, faz aquilo. Uma das primeiras coisas que me perguntam é, vai trazer processos em segredo de justiça? Vai, desde que você conecte o seu certificado. Então, a gente vai ter uma ferramenta, que é a nossa ferramenta da Preâmbulo, que é o Preâmbulo Safe, onde você conecta seu certificado, ele fica seguro, e aí a gente consegue passar a consultar os seus processos de segredo de justiça, porque é aquele advogado que está estabelecido no processo. Então, essa é uma coisa que a gente deve colocar em breve também. Uma das nossas premissas é estar onde o advogado trabalha. Então, não é estar só na plataforma em si, mas estar onde ele trabalha. Então, nos próximos dias, vocês vão poder ver a IA trabalhando dentro do Word. Então, você não vai precisar mais sair do Word, dentro do Outlook e dentro do Google Chrome. Então, eu estou com a extensão do Google Chrome, eu posso resumir um site ou pedir para baixar os processos, se eu quiser, direto do tribunal, navegando no tribunal, isso também vai ser possível. E talvez um dos mais aguardados aí, que eu estou bastante ansioso para lançar esse produto, vai ter até a Fenaló, que é o aplicativo, né, que você instala no iPhone e no Android, né, para você poder ter o aplicativo. Hoje ela funciona no celular, mas no navegador do celular, funciona exatamente igual está aqui, o Ali funciona, você consegue conversar, mas é no navegador. A gente vai fazer um aplicativo nativo também para os usuários poderem instalar, porque daí a navegabilidade acaba sendo um pouco mais fácil, né, por conta de ser um aplicativo nativo. E tem outras coisas que a gente deve colocar. Hoje a gente já está com 18 conectores conectados na plataforma. A gente pretende chegar até a Fenaló ali com mais ou menos uns 30 conectores, dentre outros aplicativos
externos, como também aplicativos de empresas, né, do Grupo Preâmbulo. Obviamente, a gente não conectou todos ainda. Então, muita novidade vem agora ao longo das próximas semanas, até a FENALO, que era o marco inicial que a gente tinha, mas a gente falou, não, o marco é o Dia do Advogado. Até a FENALO, o produto, de fato, vai estar bastante melhorado nesse sentido, né? Então, vocês vão semanalmente ver coisas novas dentro do produto, né? A gente tem a premissa de lançar funcionalidades todas as semanas, então, sempre que vocês estiverem usando, semanalmente pode ser que uma coisa nova esteja aparecendo ali e a gente comunica para os usuários também. Muito obrigado pelo tempo de todos, por terem compartilhado conosco esse momento. Obrigado pela confiança nessa jornada de mais de 37 anos. Obrigado a todo o time de tecnologia da companhia que trabalhou de maneira muito intensa para construir esse momento. Obrigado ao time de marketing também que fez esse evento em 30 dias ou menos e foi muito trabalho. Acessem, testem, experimentem, nos deem o feedback e estão todos convidados, por favor, a gente continuar no bate-papo aqui no coquetel que nós preparamos para vocês para comemorar esse dia tão importante da advocacia do Estado do Paraná, a advocacia do Brasil e, sem dúvida, um marco na história da Preâmbulo e é uma honra estar aqui compartilhando com vocês esse momento. Muito obrigado.